Você já parou para pensar que existe muito mais na realidade do que aquilo que podemos ver, tocar ou até mesmo imaginar? E se eu te dissesse que bem ao nosso lado existe uma dimensão de seres puramente espirituais, com uma existência tão fascinante que pode mudar a forma como você enxerga o universo e a si mesmo? Estou falando dos anjos. Esqueça as imagens clichês. Hoje, vamos mergulhar na verdadeira natureza dessas criaturas misteriosas, desvendando 5 segredos que a metafísica cristã nos revela sobre eles. E prepare-se, porque o que você vai descobrir pode ser mais surpreendente do que qualquer ficção. Fique comigo até o final, porque a última revelação vai te fazer questionar tudo o que você achava que sabia sobre a existência. No vasto estudo da metafísica cristã, os anjos não são apenas figuras simbólicas. Eles ocupam um lugar de importância fundamental como as primeiras criaturas espirituais puras. Para realmente entender quem são esses seres, precisamos olhar para 5 aspectos essenciais que definem sua natureza. São eles: sua imaterialidade, simplicidade, multiplicidade, unicidade específica e incorruptibilidade. Esses pontos não são meros detalhes. Eles são a chave para desvendar a ordem espiritual e a própria existência de seres que vão além da nossa percepção comum. A imaterialidade. Anjos sem corpo? Vamos começar com algo que pode parecer contraintuitivo. Os anjos são completamente espirituais. Isso significa que eles não têm corpo, não possuem forma material, nem ocupam espaço como nós. Pense bem, quando ouvimos relatos de anjos que se manifestam visivelmente, como em histórias bíblicas, não estamos vendo sua verdadeira essência. Aquilo é apenas uma forma que eles assumem para se comunicar conosco, adaptada à nossa capacidade de percepção. Em sua essência mais pura, eles são formas sem matéria, sem a necessidade de um corpo para existir ou agir. Essa é uma diferença radical de tudo o que conhecemos no mundo físico. A simplicidade, sem partes, sem divisão. Em seguida, mergulhamos na simplicidade da natureza angélica. Ao contrário de nós, que somos compostos de corpo e alma, ou de objetos que têm diferentes partes, os anjos são simples. Isso quer dizer que não há divisão em sua essência. Não existe algo que possa ser separado, quebrado ou alterado dentro deles. Eles não têm potencialidade material. Sua existência é totalmente atualizada. A forma como eles existem é perfeita e estável, incapaz de se transformar ou se degradar internamente. Imagine algo tão puro que não pode ser dividido ou corrompido por dentro. Essa é a simplicidade angélica. A multiplicidade. Muitos, mas diferentes. O terceiro ponto nos leva à multiplicidade dos anjos. Mesmo sendo imateriais, isso não significa que exista apenas um anjo. Pelo contrário, há uma diversidade imensa entre eles. A multiplicidade, nesse caso, não vem da matéria, mas da variedade de suas formas essenciais. Cada anjo possui uma identidade única e irrepetível. Eles não se reproduzem, nem são cópias uns dos outros. São inúmeros e distintos, criados individualmente com atributos próprios. Essa vasta quantidade de seres espirituais é uma prova da riqueza e da criatividade da criação, refletindo diferentes modos de inteligência e capacidade de ação. Pense em uma galáxia de estrelas, cada uma única em seu brilho e posição, mas todas parte de um mesmo universo. A unicidade específica, cada anjo, uma espécie. Essa multiplicidade nos leva diretamente ao quarto ponto, a distinção específica. No nosso mundo material, é comum que vários indivíduos pertençam à mesma espécie. Por exemplo, vários seres humanos são da espécie humana, diferenciando-se apenas por características físicas.
Com os anjos, a lógica é outra. Como não há matéria para individualizar uma mesma forma, cada anjo é, por si só, uma espécie distinta. Isso mesmo, não existem dois anjos da mesma espécie. Cada um é uma realidade espiritual única, com sua própria forma essencial, sua função, sua maneira de entender e agir. Essa diferença específica é a base para a existência de uma hierarquia espiritual complexa, organizada em ordens e categorias, onde cada ser ocupa um lugar insubstituível. É como se cada anjo fosse uma obra de arte original, sem réplicas. A incorruptibilidade. Eternos e imutáveis. Finalmente, chegamos à incorruptibilidade desses seres. Tudo o que é feito de matéria está sujeito à mudança, ao desgaste, à corrupção e, eventualmente, à destruição. Mas os anjos, sendo imateriais e simples, não estão sujeitos a nada disso. Sua existência é estável, não se decompõe, não se transforma substancialmente e não depende de condições externas para continuar sendo o que são. Eles não podem deixar de existir por causas naturais ou físicas. Sua permanência é garantida pela própria natureza espiritual que possuem, sustentados por uma causa superior que lhes dá o ser continuamente. Imagine algo que não envelhece, não adoece, não se desgasta. Essa é a incorruptibilidade angélica, um vislumbre de uma realidade que transcende o tempo e o espaço. Conclusão. Esses 5 pontos nos oferecem uma estrutura clara e profunda para compreender os anjos. Eles não são meras fantasias ou símbolos, são realidades espirituais criadas com atributos específicos, desempenhando um papel vital na ordem do universo e na conexão entre o mundo visível e o invisível. Entender isso não é apenas uma curiosidade teológica, é uma forma de expandir nossa própria visão da criação e perceber que existe uma complexidade ordenada que vai muito além do que nossos sentidos podem captar. Ao mergulhar na natureza incorpórea dos anjos, percebemos que há modos de existência que transcendem a matéria, mudando nossa percepção do que significa existir. Sua simplicidade nos mostra que a perfeição pode residir na unidade interior, não na complexidade física. A multiplicidade revela um mundo espiritual vasto e estruturado, rico em inteligência. A unicidade específica reforça que a individualidade espiritual é profunda e não depende de um corpo. E a incorruptibilidade nos dá um vislumbre de uma realidade que não se degrada, que não está sujeita ao tempo. Mais do que isso, estudar os anjos nos convida a refletir sobre nossa própria espiritualidade. Se existem seres puramente espirituais, também em nós há uma dimensão imaterial, nossa inteligência, nossa vontade, nossa capacidade de amar, que participa dessa mesma ordem. Conhecer os anjos é, de certa forma, conhecer melhor o que significa ser verdadeiramente espiritual. Em um mundo que muitas vezes se foca apenas no que é imediato e material, refletir sobre a eternidade e sobre realidades que não passam, que não mudam com as circunstâncias, é um convite valioso. A existência dos anjos aponta para uma ordem mais ampla, onde diferentes níveis de existência coexistem e nos inspira a buscar aquilo que também é eterno e invisível em nós. Essa reflexão é uma ponte poderosa entre o conhecimento racional e a experiência da fé. Ao integrar razão e espiritualidade, nossa compreensão do universo se torna mais completa. Os anjos, em sua natureza espiritual, nos ajudam a ampliar os horizontes da nossa mente e a perceber que há muito mais na existência do que aquilo que se pode ver ou tocar. Por isso, esses 5 fundamentos não são apenas conceitos teóricos, são convites a um aprofundamento existencial e espiritual. E agora, eu te pergunto, como essa nova perspectiva sobre os anjos muda a sua visão de mundo?
Deixe seu comentário abaixo. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa reflexão e não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos que expandem a mente. Até a próxima!